Ok, Geraldo. Boa noite, pessoal. Vamos gravar aquele bate-papo que nós tivemos em 10 de abril de 2021, que no dia não foi gravado. Tá? Então, deu algum problema técnico, não foi gravado. Nós vamos conversar, fazer um bate-papo sobre pães com fermentação natural. Tá? Com essa pandemia, é algo que está em alta, está todo mundo querendo fazer os seus pães querendo fazer os seus pães. E uma das maneiras que a gente encontrou foi os pães naturais. O que é um pão natural? Todo fermento biológico ele é natural, porém são cepas totalmente selecionadas, né? E o natural não, você desenvolve o fermento em casa e você tem um blend de cepas, você tem várias cepas que estão aí no meio ambiente e te um pão, te produz uma pizza com sabor diferenciado, às vezes com sabor mais ácido, às vezes com sabor mais frutado, né? E qual o grande benefício dela? Você tem uma digestibilidade melhor da sua massa. Aquilo que muitas vezes você come um pão e se sente estufado, porque o fermento, o saccharomyces, ele ataca as suas paredes do seu estômago. E das primeiras coisas que a gente tem que fazer aí está as fotos nossas aí, ó, Geraldo, Sansão, André Maranhão, eu com o Toninho e o André, o Toninho ali tomando cerveja no pinico, tá? Eu não tomava cerveja no pinico, não, só enchia o pinico. Tá? Aqui é a minha família, a primeira foto ali está eu, minha filha, minha esposa, na formatura dela. Minha filha formou em medicina lá na Universidade Federal de Florianópolis. Aqui embaixo, os dois filhos, a Bárbara e o Gabriel. À direita, eu com os dois filhos, que já são jovens, né? Agora, hoje, faz a segunda residência dela em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, passa um tempo no Hospital de São Paulo, um tempo no AIS, vai ser uma futura médica intensivista. Foi para esse lado, né? Deve estar animada a tirar muitos plantões aí na vida dela. Aqui estamos nós aí, estreando o nosso kit porcaria, tá? Com uma cachaça, uma cerveja, né? Que ninguém é de ferro. Aqui que nós moramos, né? Tem um rancho velho que eu tenho ali. Esse rancho tem uma história, me confunde aí com a história da família da minha esposa. Isso foi, os avós dela já moravam, já tinha esse rancho tem mais de 200 anos. Nós restauramos ele, alinhamos ele dentro do imóvel, de acordo com o Código de Obras da Prefeitura, e restauramos. Ele dentro fez uma garagem, tem um engenho, aquele estocado com cavalo ainda, a moecana, aqueles tachos de cobre, tem todos os implementos agrícolas aqui. Os colonos usavam aí nos anos 1800 e alguma coisa. Eu aproveitei e fiz uma pequena cozinha ali dentro. Então, dentro tem forno, tem churrasqueira, fogão a lenha, enfim. E aqui está a localização geográfica da Grande Schroeder, que é a cidade onde nós moramos, fica aqui na bela Santa Catarina. Tá, aí, esse é um forno que nós fizemos ali, um forno de barro, né? Porque para você produzir um bom pão, você precisa de um bom forno. Só que esse forno a gente usa muito pouco. Era para ser um forno com formato de iglu, mas está parecendo mais o casco de uma tartaruga, né? Mas, enfim, o importante é que funciona. Funciona bem ali com tijolo, o fundo dele com tijolo refratário. Então, se você quiser fazer uma pizza direto em cima da chapa refratária, dá para se fazer ali sem nenhum problema. Tem outro forno aqui de metal, tá? Esse forno foi projeto meu mesmo, né? Então, a flange, a parte interna aqui, toda de inox. A parte interna dele toda, né, que eu acompanho o diâmetro dessa tampa, ele é todo em inox. Né? Por quê? Para evitar que ele que ele oxide na hora que você está assando uma carne, a gordura, o sal vai oxidar todo. Tá? E é uma chapa externa, né, que ela é de aço inox. Então, você percebe uma pequena diferença entre as chapas, e entre as duas chapas circulam os gases, né? O ar quente. Embaixo dessa tampa metálica, onde é um queimador. A gente coloca fogo ali para aquecer, um forno que vai tranquilamente a 250 até 300 graus, sem nenhum problema. E dentro dele, além da chapa, eu tenho uma pedra de granito para segurar o calor. O metal aquece rápido, porém esfria muito rápido também. Tá? É um forno metálico a lenha, né? Um fogo indireto. E são os efeitos que você vai gastando para você produzir o seu pão. Então, em primeiro lugar, você vai precisar de um forno. É possível você fazer num forno elétrico? É. Coloca uma chapa refratária ali dentro, você encontra algumas lojas de material de construção,
a chapa refratária. Se você não encontrar, manda cortar uma pedra de granito, ela resiste bem, e bota dentro do seu forno. Vai te ajudar bastante. Né? Pôr na lenha é melhor, que ele vai uma temperatura mais alta. Tá? Então, além do forno, você vai precisar dos banetons, são cestos para fermentação. Nesse cesto aqui eu coloco um tecido normalmente, ele foi feito do tamanho com elástico para me prender ali dentro. Coloca-se a massa ali, que ela vai modelar e vai fermentar. Então, para que o vinil, nesse caso aqui é vinil, o mais usado é um de baneton, que é uma fibra vegetal que ela é encontrada mais na Ásia. Ele porque ela precisa de ventilar. Tá? Então, o cesto vai melhor. A massa não é botar direto, é botar do tecido. Às vezes eu coloco esse do meio, que é um feito de barbante de algodão, dentro desse oval. Ele vai dar a modelagem ao pão. Tá? Se eu quero ele redondo ali, ele vai ficar nesse cesto redondo. Tá? Ele fica ali depois da massa fermentada, ele é pré-modelada, né? modelada e colocada ali dentro. Tá? Uma panela de ferro. A gente usa muita panela de ferro para assar. Por que se usa a panela de ferro? Porque dentro, nos fornos convencionais que a gente tem em casa, ele não tem geração de vapor. Então, quando você coloca ele dentro da panela, tampa essa panela com algumas peças de madeira. Não dá para ser usado, eu coloquei essa só a título de ilustração. Quando você coloca ali dentro, você cria um microclima ali dentro e permite, no assamento desse pão, você manter uma umidade. Então, se você tem uma umidade aliada a calor, você não resseca muito o teu pão. Então, você consegue um assamento melhor, né? E um acabamento melhor durante o assamento. Então, a gente usa panela, só panela de ferro, não, você pode usar uma panela de barro, pode usar uma panela de inox, o ferro é bom, uma panela de pedra. É bom material que ele retenha bastante calor, que ele segura o calor. Não adianta você pegar uma panela de alumínio ali muito fina, porque ela não vai segurar calor e não vai te dar um bom produto final. Tá? Se você tiver um forno com injeção de vapor, dá para você fazer uma injeção de vapor num forno convencional doméstico? Dá. Você coloca uma vasilha com um pouco de água para ferver. Tem gente que coloca pedra dentro de uma vasilha, deixa ela ferver e assim por diante. Mas a panela realmente dá um pão diferenciado. Tá? E aqui está o coração para você fazer o seu pão com fermentação natural. É o fermento natural, a massa madre, né, que o italiano chama de massa madre, e o francês chama de levain. Tá? Então, todos eles são produtos feitos. O meu, por exemplo, ele foi feito a partir de frutas secas. Como ele foi produzido? Eu peguei fruta seca, tipo damasco, tâmara, ameixa seca, uva, peguei um pouquinho de cada, coloquei num vidro, né? Coloquei água mineral, né? Sem gás, e deixei até ele começar a borbulhar. Nos 8 dias ele ficou uma fermentação, foi ao pico. Aí eu peguei aquele moço, que é aquela água, e fui misturando ao trigo, né? E esse trigo foi fermentando. Eu fui conservando esse fermento. Ele foi criado em março de 2020. Tá? E até hoje ele está muito ativo. Cada dia que passa, ele fica mais ativo. Como ele é conservado? Você precisa de fazer, sei lá, 100 gramas de fermento. Produz os 100 gramas de fermento. Eu uso muita medida para não estar pesando. Eu uso para cada 2 colheres transbordando de trigo, eu uso 3 colheres de água. Meu moço acabou, mas o que eu queria era as bactérias que foram desenvolvidas lá dentro. Ela ficou incorporada na farinha. Por que ela vai te dar um fermento diferente do se usar o trigo puro? Eu prefiro um fermento com uma acidez um pouco mais baixa. E a fruta me proporcionou isso dali. Se eu usar só o trigo, eu fiquei com fermento muito ácido e eu não gosto do paladar. Meu paladar não aceita muito um pão muito ácido. Então, você produziu, toda vez que você produziu, você deixa um pouquinho. Imagina do barbante para baixo. Aqui, no barbante, o que aconteceu? Na hora que eu preparei a farinha com água para ela fermentar, a altura dele estava no barbante. Depois que ele fermentou, ele chegou nessa altura aqui. Ele fermentou muito, com muita geração de gás carbônico, né? De gás, ele vai ganhando volume. Tá? Então, você retira o fermento, mistura. Eu gosto de fazer o que a gente chama de fermentose, misturar na água e da água misturar na farinha. Tem gente que mistura direto na massa pronta. Cada um tem uma forma e acha a melhor maneira de fazer. Então, esse é o fermento. Tem famílias aí na Europa que a gente conhece, eles têm o fermento deles ali há mais de 100 anos. Tem pessoas que ainda guardam o fermento deles em potes de barro, em jarros de barro, tá? Porque ela vai manter melhor o fermento dentro, que é poroso, né? Então, você segura melhor as suas cepas lá dentro. Um pote plástico desse
talvez ele é bom. No meu caso, que eu só uso em casa, mas para quem usa em padaria, você precisa de volumes maiores, você precisa de um equipamento maior. Agora, no Brasil, você tem muita questão de legislação, questão mais, você tem as coisas mais artesanais, o Estado não gosta muito que você faz isso aí, então acaba você usando os meios que o Estado permite que você use. Tá? Mas eu uso o pote de plástico, esse pote meio com requeijão, eu achei ele prático de você usar. Está um pouco mais escuro em cima, mas não é problema. O importante é você ter um bom fermento. Independente da região que você esteja, eu aconselho você usar água mineral sem gás. Por quê? Se você tiver a sua região for uma água muito dura, ou seja, com muitos sais de cálcio e de magnésio, ele vai inibir o crescimento do seu fermento. Se você tiver uma água muito mole, que a gente chama de água mole, que é aquela água com deficiência de sais, também vai comprometer o crescimento do seu fermento. Então, use uma água mineral com água equilibrada para o consumo humano. Tá? Então, esse é o levain. Tá? Para vocês terem ideia do levain, nós negociamos ali com a Simone, orientamos ela a desenvolver um fermento a partir do café em cereja. Nós orientamos ela a colher o café, lavou e deixou ele fermentar dentro de um vidro. Usamos aquele mosto para desenvolver o fermento. Né? Segundo ela, eu não vi o fermento dela, o fermento ficou fantástico, um sabor muito, muito bom. Então, dá para você fazer fermento com vários produtos. A cana é muito usada para você produzir aguardente, para você produzir cachaça, tá? Uma fermentação muito rápida. Então, mas se você tem vários produtos, desde que ele tenha açúcar, permite você desenvolver um fermento. Okay? Então, a fermentação natural, o pão de fermento natural, o coração é o fermento. Um bom fermento, aliado a uma boa farinha, vai te dar um bom pão. Também não adianta você ter uma boa farinha e não ter um fermento ideal, que seria o fermento natural. Tá. Como é que a gente faz aqui? O que eu faço? Aí na internet a gente vê vários vídeos, cada um explicando de uma maneira. Eu gosto de fazer a mistura das farinhas. Por exemplo, eu uso farinha de trigo integral, centeio, e uso algumas sementes. Eu uso semente de girassol, semente de gergelim, tá? Uso centeio não, é linhaça. Uso sal já aqui, faço um dry mix, ou seja, uma mistura seca. A água que eu uso aqui, por exemplo, estou com 80% de farinha branca, 10% de farinha de trigo integral, centeio, semente de girassol, né? Aqui no lugar de centeio é linhaça, né? A abóbora aqui é semente de abóbora, né? Então, de 2% de sal. Eu uso uma hidratação para a farinha que eu uso de 65% a 70%. O que é essa hidratação? Essa hidratação, toda vez que você vê, é a quantidade de água com relação à farinha. Por exemplo, você tem 70% de hidratação. Para 1 quilo de farinha, você usa 700 ml de água. Eu uso água mineral. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego a farinha, misturo nela o fermento que eu vou usar. Se eu tenho um extrato de malte, eu já misturo o extrato de malte nela. Eu gosto de extrato de malte porque ele me dá um sabor diferenciado no pão. Além do mais, os açúcares presentes no extrato de malte são açúcares que auxiliam como fermentador, auxilia na fermentação. Auxilia o seu fermento a atuar com mais velocidade, porque você já está com açúcares redutores, tem muita maltose, tem alguma coisa de glicose, que já está disponível diretamente para consumo do fermento. Então, usa as farinhas, hidrata, né? Então, a abóbora, leia-se semente de abóbora, centeio, leia-se semente de linhaça. Ok? Aqui acrescentamos a água, né? 67% de hidratação. Usei 1,5% de extrato de malte, ou seja, para 1 quilo de extrato de malte, eu vou usar lá 15 gramas, para 1 quilo de farinha, todo esse percentual com relação à farinha. Eu vou usar 15 gramas de extrato de malte. Não tem uma balança. Usa lá uma colher, vai mais ou menos, no olhômetro não vai te fazer problema. Se ficou muito forte no extrato, retira. O extrato de malte é o mesmo extrato para cerveja e para o uísque, né, da mesma cevada. Porém, aqui para alimentos, o que a gente faz? Você faz a extração do malte, normalmente é concentrado em concentradores a vácuo, né? Aí, se você quiser de xarope, ele concentra até uns 82 Brix, mais ou menos, você já comercializa. A indústria de biscoito usa bastante ele em xarope. Se você quiser limpar, ele é seco. Né? Ele é seco, normalmente em secadores a vácuo. E aí a indústria de chocolate usa muito. Ele vai tirar aquele sabor de farelo que o integral te deixa. Eu gosto muito do extrato de malte. E faço a fermentólise. O que é a fermentólise? Eu já misturo todo o meu fermento na água. Então, eu adiciono ela porque você tem uma distribuição dele melhor na massa. Tem muita gente que faz uma autólise, ou seja, mistura a água na massa, deixa descansar. O que é essa autólise que nós chamamos de fermentólise? É você permitir que o seu
o glúten do trigo ele hidrate bem e relaxe. Então, a massa fica mais maleável, fica fácil de você trabalhar. Então, você acrescenta e deixa de 40 minutos a 1 hora. É o que eu chamo de fermentose, que eu já misturei o fermento com a água e hidratei toda a minha farinha. Ela fica de 40 minutos a 1 hora, para depois eu ir para a etapa seguinte. Na etapa seguinte, você já, após a fermentose, a gente faz as dobras. O que é essa dobra? É você pegar essa massa puxar, né, espichá-la e fazendo dobras dela. Tá? Então, ela não é um pão sovado. Tá? O pão ele não vai leite, não vai óleo de maneira nenhuma, trigo, as outras farinhas que eu quero, fermento, água e fermento, o extrato de malte que eu estou usando. Gordura nenhuma vai, nem leite nenhum. Não há necessidade de você usar. Se você gosta do leite, enriquece com leite. Se você gosta de gordura, usa gordura. O meu não preciso, eu quero um pão mais crocante. E se você quer um pão macio, você usa leite. Se você quer um pão crocante, você usa água. São as diferenças. Ah, mas eu quero um meio termo. Mistura leite com água, então. Então, eu prefiro não usar leite. É gosto, eu não tenho nada contra leite, adoro leite, tomo bastante leite, mas não estou usando no pão. Tá? Foi uma preferência minha. Tá? Então, o que você faz? Você vai fazer essas dobras aí a cada 20 minutos, meia hora mais ou menos. Tá? Para qualquer tipo de pão que você vai fazer, se é um pão mais rústico, né? Só que não gosta daquele pão com a casca muito grossa, aquele pão italiano com a casca bem grossa. Como eu uso o pão integral, ele permite uma casca crocante e mais macia. Então, aqui a massa, depois de uns 4 dobras, percebe que ela já está bem lisa. Esses carocinhos das sementes que tem ali, né? Principalmente a semente de que está ali dentro, é uma semente grande, né? Semente de abóbora fica legal também, né? Então, foi feito várias dobras, que foi feito umas 4 dobras. Né? Então, quando você fez isso, você tem o seu glúten está bem hidratado, está bem desenvolvido. O que é o glúten? O glúten é o componente do trigo. Na verdade, o glúten é composto de 2 proteínas, né? Que são a gliadina e a glutenina, que ela permite formar massa. Se você pegar um outro cereal, por exemplo, ele não vai te dar massa como o trigo te dá. Se você pegar, sei lá, pega um amido de milho ou amido de mandioca, ele não te dá essa massa. O que dá massa, permite formação da massa, é o glúten presente no trigo. Ah, cevada tem glúten? Tem, mas assim, não é no padrão que o trigo tem. Então, o trigo, muita gente é celíaco, né? Mas o que ainda mata a fome do mundo ainda é o carboidrato, e o pão, o trigo, está entre os maiores consumidos a nível mundial. Então, a massa aqui já está pronta, né? Vamos para a próxima etapa. Ainda está mostrando ele fazendo alguma dobra, essa é uma última dobra, depois antes da modelagem, percebe que, olha só, já está bem soltando da bacia. Se a gente voltar uma anterior, olha como está todo grudado na bacia ali a massa. Ou seja, o glúten, ele ainda não está bem hidratado, ele não está bem relaxado, então ela gruda tudo, gruda na mão, gruda na bacia, gruda para todo lado. E quando você vem na próxima imagem, nessa imagem aqui, você percebe que já não gruda mais nada dentro da bacia. Significa que a sua massa está bom, já está mais elástica, tá? Para você ir trabalhando com ela. Aqui a gente está fazendo uma pseudolaminação. Tá? O que é a laminação? Laminar é você abrir essa massa, passar um rolo nela. Eu não passo o rolo, eu abro ela com a mão, ela vai para cima de uma pedra com um pouco de trigo para não grudar. Ela é aberta com a mão, se você quiser passar um rolo, passa. E depois, posteriormente, ela é dobrada. Essa laminação é muito importante para você expulsar um pouco de gás ali dentro, para você relaxar mais o glúten e permitir que ele segura mais gás durante a próxima fermentação. Então, ele é dobrado, ó, como ele foi dobrado aqui. Você puxa as duas partes, dobra ela, e ela fica bem tensionada, essa massa, fica bem espichadinha. Aqui ela já foi boleada, está redonda. Aqui eu estou aplicando a semente nela. Tem gente que molha com o borrifador e coloca a semente. Eu gosto de botar a semente numa vasilha, num prato, faço a modelagem do pão, onde ficou a costura, onde emendou a massa, por exemplo, na parte de cima, ela vai ficar fermentando para cima. A parte de baixo, que na hora de assar vem para cima, você aplica a semente. Eu coloco a massa em cima a semente, tem ali gergelim, que eu tenho ali embaixo. Aí ela a massa colocada em cima, já pré-modelada, a semente adere no pão, e do pão você vai levar para os fermentadores, que são os banetons que eu mostrei lá para vocês no início. Tá? Então, coloca a massa, o objetivo, ela fez a pré-modelagem, que ela vai ser modelada. Ela vai fermentar dentro desses cestos. Eu deixo fermentar aí de 15 até 24 horas, né? Depende de como esteja a temperatura.
Aqui, para mim, é uma temperatura bem baixa, né? No inverno, às vezes, se você botar na geladeira, a temperatura está mais alta do que a externa, então você deixa lá dentro. Mas o normal, por exemplo, temperatura aí média de 15 a 20 graus, que é no meu caso aqui. Faz essa pré-modelagem, deixa ela fermentar aqui dentro 1 hora, 2 horas ali dentro, leva para a geladeira. Está muito frio, pode deixar aí mais tempo. Desde quando você percebe que ela cresceu muito, você aperta ela com o dedo, ela vai e volta, aí você pode ir na geladeira. Deixa lá mais 15 a 20 horas, o tempo que você quiser. Cuida para ele não fermentar demais, senão quando você assar, ele não vai segurar esse gás ali todo, né? E vai, às vezes, ficar com uns buracos muito grandes lá dentro. Tá? Então, a massa vai para o baritão, né? Aí deixa ela a temperatura ambiente de 1 a 2 horas, a gente leva para a geladeira, de 16 a 20 horas. Depende de como você está. Você vai ter que fazer o seu pão e testando como você vai ter um produto do seu paladar. Tá? Depois que ele saiu da geladeira, não mostrei nenhuma imagem dele assando, aí ele vai para dentro daquela panela de ferro. O que eu faço? Coloco na panela de ferro, aquela parte que estava embaixo, que ficou embaixo do cesto, ela vem para cima, fica a parte de cima. Coloca-se dentro da panela, muitas vezes você pode deixar ele fora e fazer o corte, isso que a gente chama de pestana. Esse corte você está vendo em cruz, enfim. Qual o objetivo desse corte? A primeira dele, permitir a saída dos gases que está lá dentro, você precisa tirar um pouco desses gases. Segundo é a assinatura lá do padeiro que está fazendo, você faz o corte que você quiser. Você tem alguns estiletes, alguns equipamentos para corte. Esse aqui é contato com a lâmina de gilete, aquelas antigas, né? Aquelas chatinhas bem antigas. Você pode encaixar em alguma peça, ou mesmo com a mão, você consegue fazer o risco, né? Fazer o corte. E a pestana não abriu muito bem, não, mas eu também não me importo muito com pestana. Me importa ter um produto saboroso e nutritivo. Tá? Ele é assado, você vê, com bastante gergelim, né? Um pão oval, dois redondos ali, né? Um pão muito gostoso, você pode congelar e consumir durante a semana. Benefício dele, um pão muito digestivo, um pão saboroso, um pão que você vai consumir, não vai te dar aquela azia que muitos pães da padaria ou pão industrial vai te proporcionar, e esse aqui não. Por quê? Porque você tem uma mistura grande, no teu fermento tem uma mistura de micro-organismos muito grande ali dentro. Além do Saccharomyces, você tem outros lactobacilos que desenvolveu ali, que vai te proporcionar um odor, um sabor diferente ao seu pão. Tá? Então, ela foi colocada dentro da panela de ferro, na panela quente já, a 220 graus, colocada no forno. Ele assou em torno de 15 a 20 minutos com a tampa. Né? Foi retirada a tampa e ficou mais de 15 a 20 minutos para ele chegar nessa tonalidade, uma tonalidade marrom. Você vai bater e vai ouvir o som dele, que é um som de algo como se tivesse oco ali dentro. Tá? É o ponto que ele vai estar bom. Tá? Faça em casa, vale a pena, uma terapia do pão. Depois você mexer com a massa, manusear a massa, é algo bem relaxante. Bem, você usa até em terapia para algumas crianças com alguns problemas de hiperatividade, enfim. Hoje você tem as massinhas industriais para você fazer, mas você pode fazer essa massa aqui, levar teu filho para te ajudar. Então, ele está brincando, está aprendendo a fazer algo útil bem de se alimentar e está fazendo uma terapia. Tá? A pizza, né? A gente faz umas pizzas também com levância, que é o meu filho ali, o Gabriel, com 1 litro de suco de uva integral ali na mesa, né? O Gabriel é autista, tem baixa visão, é funcionamento cego, mas enfim. A pizza, o que eu faço? A massa é parecida, né? Então, só que você precisa pegar uma massa mais específica para pizza. Eu gosto da massa, não estou fazendo propaganda, mas eu gosto da massa da Dona Benta. Uma massa boa. A gente chama de uma massa com uma boa extensibilidade, uma baixa elasticidade. Elasticidade é idêntico ao elástico, você espicha e ele volta. Para pizza, você quer que ela espiche e mantenha o formato espichado. Então, o que eu faço? Também faço uma hidratação da massa, né? Ou seja, água com fermento, uma hidratação de 60% a 65%. Já uso um azeite de oliva, porque eu quero ela mais macia. Tá? Aí ela é fermentada, deixo ela dar uma pré-fermentada, umas 3 a 4 horas, vai para a geladeira. Essa dá para você fazer no mesmo dia, sem nenhum problema. Principalmente que o Brasil quase todo é muito quente. Mas deixa ela fermentar bem. Essa pizza aqui tem mais ou menos aí 200 a 250 gramas de massa fresca, né? E aí você vai deixar ela fermentar bem, né? Também coloca num cestinho e alguma coisa, tampa com um pano e um plástico. Você pode usar até aquelas toucas que a gente usa para lavar o cabelo, principalmente as mulheres usam para lavar o cabelo, lógico. Compra na farmácia e usa ela direto.
coloca um pano úmido em cima do cesto coloca o plástico, coloca a touca para você não perder a umidade. Aí ela é modelada, né? Eu acho aqui tem uma pedra, essa pedra de sabão, mas como eu faço? Abro ela bem só com a mão, não uso rolo nenhum, porque eu gosto de deixar uma pequena borda, e jogo ela direto em cima da pedra do forno. Tá? Deixo a massa mais fina. Então, como eu tenho a pedra dentro, pego uma pá, coloco ela em cima da pedra. O legal de uma pizza é ela não ficar mais do que 3 minutos no forno. Então tem que ter o forno alto, né? Assou, o queijo fundiu, gratinou como você quer, retira com a pá e coloca numa superfície fria, uma tábua fria, numa pedra fria, o que você tiver. Já coloca, já corta para comer. Quando você promove esse choque térmico, ela sai quente do forno, lá 250, 300 graus, e coloca numa pedra fria, você vai permitir uma crocância muito boa no fundo da sua massa. Mesmo ela não ter sido pré-assada, você vai ter uma pizza, para quem gosta dela crocante, fantástica. Eu gosto da pizza simples, um queijo, tomate, folha de manjericão ali da horta, né? Não gosto de botar muita coisa, não. Às vezes uma abobrinha, às vezes alguma coisa vai ali junto, mas eu não gosto com carne, com muita coisa, que é uma coisa mais leve, não tão pesada. Né? Então, está aqui uma pequena fórmula para pizza. E tem muitos vídeos, muitos vídeos bacanas aí no YouTube. Tem muita gente que trabalha com pizza também ao levain. Vantagem dela, ela não te estufa. Você vai comer, você vai saciar, mas não vai ficar estufado como se você estivesse numa pizzaria. Né? Então, ou seja, é o mesmo processo lá do fermento para o pão. Eu faço esfirra também com fermento natural. Tá? Aqui mais umas imagens de pães, aí, com umas pestanas aqui. Ó. Bem simples, né? Esse oval lá no ponto mais alto, ele rachou a pele, deveria ter feito um corte mais profundo, como eu não fiz, ele rachou ali na transversal, não deveria ser aberto só na longitudinal, mas enfim, sem problema, tá? Então, ele, no corte que eu tivesse, permite a saída de vapor, né? Evita que o pão estoure em algum lugar, e a assinatura do padeiro, né? Essa é a função do corte. Aqui também umas esfirra, né, ao levain. Você vai fermentar a massa normal, você pode usar a mesma massa de pizza, dá para você fazer a massa para esfirra. Né? Faz a bolinha, ali eu tenho a carne temperada com limão, cebola e tomate, faz a bolinha e quando você coloca ela em cima da massa e aperta, ela já abre e forma uma bordinha ali. Bem simples de fazer, um belo prato e que dá para você tomar um bom café com a sua família ou servir de petisco com aquela cervejinha gelada. Né? Aqui mais os pães, são pão e vinho, né? Excelência, aqui os pães que nós fizemos ali, o dia que ele estava apresentando, né? E é os pães que a gente tinha acabado de cortar. O pão que ainda estava muito quente, você vê os alvéolos não tão bem formados, porque ele foi cortado muito quente ainda. É isso aí, minha gente. O que nós tínhamos que falar de vocês de pão era isso aí. Valeu, Marcelo. Beleza, meu amigo. Missão cumprida. Agora é eternizar esse vídeo com os nossos amigos do Fevianos. Beleza. Aí foi quanto tempo ali, mais ou menos, de gravação? É bom quando você é um gadget que gera uma série de perguntas, e até melhora, né?